O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 13º dia de batalha. Ghatotkasha Bada Parva. Capítulo 160. Arjuna destroça a oposição. Sanjaya disse: então o rei Yudhishthira e Bhimazena, o filho de Pandu, ó monarca, cercaram o filho de Drona por todos os lados. Vendo isso, o rei Duryodhana, ajudado pelo filho de Bharadvaja, avançou contra os Pandavas naquele combate. Então começou uma batalha que foi violenta e terrível, aumentando os temores dos medrosos. Yudhishthira em fúria começou a despachar vastos números de Anvastas, Malavas, Vangas, Civis, e Trigartas, para o domínio dos mortos. Bhima também, mutilando os Abhishayas, os Surasenas, e outros kshatriyas difíceis de serem derrotados em batalha, fez a terra lodosa com sangue. O enfeitado com diadema Arjuna de corcéis brancos despachou, ó rei, os aldeias, os montanheses, os madrakas, e os malavas também, para as regiões dos mortos. Atingidos violentamente por flechas de curso rápido, elefantes começaram a cair no chão como colinas de topo duplo. Coberta com as trombas cortadas de elefantes que ainda se moviam em convulsões, a terra parecia como se coberta com cobras moventes. Coberto com os guarda-sóis caídos de reis que eram adornados com ouro, o campo de batalha parecia resplandecente como o céu no fim do Yuga coberto com sóis, luas e estrelas. Nesse momento, um grande tumulto surgiu, perto do carro de Drona, no meio do qual podiam ser ouvidas as palavras: mate, ataque sem medo, perfure, corte em pedaços. Drona, no entanto, cheio de raiva, começou a destruir por meio da arma Vaiavya os inimigos em volta dele, como uma tempestade poderosa destruindo massas de nuvens reunidas. Assim tratados por Drona, os Panchalas fugiram, de medo, na própria vista de Bhimazena e de Partha de grande alma. Então ornado com diadema Arjuna e Bhimazena logo detiveram a fuga de suas tropas e acompanhados por um grande exército de carros atacaram o vasto exército de Drona. Vibhatsu atacando à direita e Vrikudara à esquerda, ambos despejaram sobre o filho de Bharadvaja duas chuvas densas de flechas. Os poderosos guerreiros em carros entre os Sanjayas e os Panchalas, com os Matsyas e os Somarkas, ó rei, seguiram os dois irmãos assim engajados naquele combate com Drona. Similarmente, muitos principais dos guerreiros em carros, hábeis em atacar, pertencentes ao teu filho, acompanhados por uma grande tropa, foram em direção ao carro de Drona para proteger o último. Então a hoste Bharata, massacrada pelo ornado com diadema Arjuna e dominada e afligida pela escuridão, começou a se dividir. Teu próprio filho e Drona, ambos se esforçaram para reagrupá-la. Tuas tropas, no entanto, ó rei, não podiam ser controladas em sua fuga. De fato, aquela hoste vasta, massacrada pelas flechas do filho de Pandu, começou a fugir em todas as direções naquela hora quando o mundo estava envolvido pela escuridão. Muitos reis, abandonando os animais e veículos que eles usavam, fugiram para todos os lados, ó monarca, dominados pelo medo. Capítulo 161. Satyaki mata Somadatta. Krishna avisa Yudhishthira contra lutar com Drona. Sanjaya disse: vendo Somadatta vibrando seu arco grande, Satyaki, dirigindo-se a seu motorista, disse: leve-me em direção a Somadatta. Eu te digo verdadeiramente, ó Sutta, que eu não voltarei da batalha hoje sem ter matado aquele inimigo, isto é, aquele pior dos Kurus, o filho de Valika. Assim endereçado, o quadrigário então incitou para a batalha aqueles cavalos velozes da raça Sindu, brancos como conchas e capazes de suportar todas as armas. Aqueles corcéis dotados da velocidade do vento ou da mente levaram Yudhana para a batalha como os corcéis de Indra, ó rei, levando o último nos tempos antigos quando ele procedeu para subjugar os Danavas. Vendo o herói Satyavata assim avançando rapidamente em batalha Somadatta, ó rei, virou destemidamente em direção a ele.
espalhando chuvas de flechas como as nuvens derramando torrentes de chuva. Ele cobriu o neto de Cine como as nuvens cobrindo o sol. Satyaki também, ó touro da raça Bharata, naquele combate cobriu destemidamente aquele touro entre os curos com chuvas de flechas. Então o Somadatta perfurou aquele herói da linhagem de Madhu com 60 flechas no peito. Satyaki, por sua vez, ó rei, perfurou Somadatta com muitas flechas afiadas. Mutilados um pelo outro com as flechas um do outro, aqueles dois guerreiros pareciam resplandecentes como um par de quinsucas florescentes na primavera. Completamente manchados com sangue, aqueles guerreiros ilustres das tribos Kuru e Vrishni olhavam um para outro com seus golpes de vista. Sobre seus carros que se movimentavam em círculos, aqueles opressores de inimigos, de expressões terríveis, pareciam duas nuvens despejando torrentes de chuva. Seus corpos mutilados e totalmente perfurados com flechas, eles pareciam, ó rei, com dois porcos espinhos. Perfurados por inúmeras flechas, equipadas com asas de ouro, os dois guerreiros pareciam radiantes, ó monarca, como um par de árvores altas cobertas com pirilampos. Seus corpos parecendo brilhantes com as flechas resplandecentes fincadas neles, aqueles dois poderosos guerreiros em carros pareciam naquela batalha com dois elefantes enfurecidos enfeitados com tochas ardentes. Então, ó monarca, o poderoso guerreiro em carro, Somadatta, naquela batalha, cortou como uma flecha em forma de meia-lua o arco grande de Madhava. Com grande velocidade também, em um momento quando velocidade era da maior importância, o herói Kuru então perfurou Satyaki com 25 flechas, e novamente com 10. Então o Satyaki, pegando um arco mais resistente, rapidamente perfurou Somadatta com 5 flechas. Com outra flecha de cabeça larga, Satyaki também, ó rei, sorrindo, cortou o estandarte dourado do filho de Valika. Somadatta, no entanto, vendo seu estandarte derrubado, perfurou destemidamente o neto de Cine com 25 flechas. Satyavata também, excitado com raiva, cortou como uma flecha de face de navalha o arco de Somadatta, naquele combate. E ele também perfurou Somadatta que então parecia uma cobra sem presas, com 100 flechas retas, equipadas com asas de ouro. O poderoso guerreiro encarou Somadatta, então, que era dotado de grande força, pegando outro arco, começou a cobrir Satyaki com chuvas de flechas. Satyaki também, cheio de ira, perfurou Somadatta com muitas flechas. Somadatta, em retorno, afligiu Satyaki com suas chuvas de flechas. Então Bhima vindo para o combate, e lutando em nome de Satyaki, atingiu o filho de Valika com 10 flechas. Somadatta, no entanto, destemidamente atacou Bhimazena com muitas flechas afiadas. Então o Satyaki, excitado com raiva, visando o peito de Somadatta, disparou um pariga novo e terrível equipado com uma vara dourada e firme como o trovão. O guerreiro Kuru, no entanto, sorrindo, cortou aquele pariga terrível avançando com velocidade contra ele em duas partes. Aquele formidável pariga de ferro, então, assim cortado em 2 fragmentos, caiu como 2 topos de uma montanha partidos pelo raio. Então o Satyaki, ó rei, com uma flecha de cabeça larga, cortou naquele combate o arco de Somadatta, e então com 5 flechas, a proteção de couro que envolvia seus dedos. Então, ó Bharata, com 4 outras flechas, ele rapidamente despachou os 4 corcéis excelentes do guerreiro Kuru para a presença de Yama. E então aquele tigre entre os guerreiros em carros com outra flecha reta, sorrindo, cortou de seu tronco a cabeça do motorista de Somadatta. Então ele disparou no próprio Somadatta uma flecha terrível de refulgência ardente, afiada em pedra, embebida em óleo, e equipada com asas de ouro. Aquela flecha excelente e ameaçadora, disparada pelo neto poderoso de Cine, caiu rapidamente como um falcão, ó Senhor, sobre o peito de Somadatta. Profundamente perfurado pelo poderoso Satyavata, o grande guerreiro encarou Somadatta, ó monarca, caiu de seu carro e morreu. Vendo o grande guerreiro encarou Somadatta morto lá, teus guerreiros com uma grande multidão de carros avançaram contra Yudhana.
Enquanto isso, os Pandavas também, ó rei, com todos os Prabhadrakas e acompanhados por uma grande tropa, avançaram contra o exército de Drona. Então Yudhishthira, excitado com fúria, começou, com suas flechas, a atacar e desbaratar as tropas do filho de Bharadvaja diante dos olhos do último. Vendo Yudhishthira agitando suas tropas dessa maneira, Drona, com olhos vermelhos de raiva, avançou furiosamente contra ele. O preceptor então perfurou o filho de Pritha com 7 flechas afiadas. Yudhishthira, em retorno, excitado com cólera, perfurou o preceptor com 5 flechas. Profundamente perfurado pelo filho de Pandu, o arqueiro poderoso Drona, lambendo os cantos de sua boca por um momento, cortou o estandarte e o arco de Yudhishthira. Com grande velocidade, em um momento quando velocidade era da maior importância, aquele melhor dos reis, cujo arco tinha sido cortado, pegou outro arco que era suficientemente flexível e firme. O filho de Pandu então perfurou Drona com seus corcéis, motorista, estandarte, e carro, com 1000 flechas. Tudo isso parecia muito extraordinário. Atormentado pelos golpes daquelas flechas e sentindo grande dor, Drona, aquele touro entre os brahmanas, sentou-se por um instante no terraço de seu carro. Recuperando seus sentidos, suspirando como uma cobra, e cheio de grande ira, o preceptor chamou à existência a arma Vaiyavya. O valente filho de Pritha, arco na mão, frustrou destemidamente aquela arma com uma arma similar dele naquele combate. E o filho de Pandu também cortou em 2 fragmentos o grande arco do Brahmana. Então Drona, aquele opressor de Kshatriyas, pegou outro arco. Aquele touro da raça Kuru, Yudhishthira, cortou aquele arco também, com muitas flechas afiadas. Então Vasudeva, dirigindo-se a Yudhishthira, o filho de Kunti, disse: ouça, ó o poderosamente armado Yudhishthira, o que eu digo. Pare, ó o melhor dos Bharatas, de lutar com Drona. Drona sempre se esforça para te capturar em batalha. Eu não acho conveniente que tu lutes com ele. Aquele que foi criado para a destruição de Drona irá, sem dúvida, matá-lo. Deixando o preceptor, vá para onde o rei Suyoddhana está. Reis devem lutar com reis, eles não devem desejar lutar com tais que não são reis. Cercado, portanto, por elefantes e corcéis e carros, dirija-te para lá, ó filho de Kunti, onde Dhananjaya comigo mesmo, ajudados por um pequeno exército, e Bhima também, aquele tigre entre homens, estamos lutando com os Kurus. Ouvindo essas palavras de Vasudeva, o rei Yudhishthira o justo, refletindo por um momento, foi para aquela parte do campo onde aquele matador de inimigos, Bhima, envolvido em batalha violenta, estava massacrando tuas tropas como o próprio destruidor com boca escancarada. Fazendo a terra ressoar com o estrépito alto de seu carro, o qual parecia o ribombar das nuvens no fim do verão, o rei Yudhishthira o justo, o filho mais velho de Pandu, tomou o flanco de Bhima, empenhado na matança do inimigo. Drona também, naquela noite, começou a destruir seus inimigos, os Panchalas. Capítulo 162. Tropas acendem lâmpadas em todos os carros. Sanjaya disse: durante a continuação daquela batalha violenta e terrível, quando o mundo estava envolvido pela escuridão e poeira, ó rei, os combatentes, enquanto eles permaneciam no campo, não podiam ver uns aos outros. Aqueles principais dos Kshatriyas lutaram uns com os outros guiados por conjecturas e os nomes pessoais e outros que eles proferiam. E durante a continuação, ó Senhor, daquela carnificina terrível de guerreiros em carros e elefantes e corcéis e soldados da infantaria, aqueles heróis, isto é, Drona e Karna e Kripa, e Bhima e o filho de Prishata e Satyavata, afligiram uns aos outros e as tropas de ambos os partidos, ó touro da raça Bharata. Os combatentes de ambos os exércitos, oprimidos por toda parte por aqueles principais dos guerreiros em carros, durante a hora de escuridão, fugiram para todos os lados. De fato, os guerreiros se dividiram e fugiram em todas as direções com corações completamente desconsolados. E quando eles fugiram em todas as direções, eles sofreram uma grande carnificina.
Milhares de principais dos guerreiros em carros também, ó rei, massacraram uns aos outros naquela batalha. Incapazes de ver qualquer coisa no escuro, os combatentes ficaram privados de sua razão. Tudo isso foi o resultado dos maus conselhos do teu filho. De fato, naquela hora quando o mundo estava envolvido em escuridão, todas as criaturas, ó Bharata, incluindo até os principais dos guerreiros, dominados pelo pânico, ficaram privados de seu juízo naquela batalha. Dhritarashtra disse: qual se tornou o estado de sua mente então quando, atormentados por aquela escuridão, vocês todos foram privados de sua energia e furiosamente agitados pelos Pandavas? Como também, ó Sanjaya, quando tudo estava envolvido em escuridão, as tropas Pandava como também as minhas se tornaram visíveis novamente. Sanjaya continuou: então o restante do exército dos Kauravas, sob as ordens de seus líderes, foi mais uma vez disposto em formação de combate compacta. Drona colocou-se na dianteira, e Salya na traseira. E o filho de Drona e Sakuni, o filho de Suvala se colocaram nos flancos direito e esquerdo. E o próprio rei Duryodhana, ó monarca, naquela noite, ocupou-se em proteger todas as tropas. Animando todos os soldados da infantaria, ó rei, Duryodhana disse a eles, colocando de lado suas grandes armas: peguem vocês todos lâmpadas ardentes em suas mãos. Assim mandados por aquele melhor dos reis, os soldados da infantaria alegremente pegaram lâmpadas ardentes. Os deuses e rishis, Gandharvas e rishis celestes, e as diversas tribos de Vidyadharas e Apsaras, e Nagas e Apshas e Uragas e Kinnaras, posicionados no céu também pegaram alegremente lâmpadas fulgurantes. Muitas lâmpadas, cheias com óleo de perfume agradável, foram vistas descerem sobre a terra, dos regentes dos pontos cardeais e secundários do horizonte. Por causa de Duryodhana, muitas dessas eram vistas virem de Narada e Parvata em especial, iluminando aquela escuridão. O exército Kaurava então, disposto em ordem de batalha compacta, parecia resplandecente naquela noite com a luz daquelas lâmpadas, os caros ornamentos nos corpos de combatentes, e as brilhantes armas celestes quando elas eram disparadas ou arremessadas por eles. Em cada carro foram colocadas 5 lâmpadas, e em cada elefante enfurecido 3. E sobre cada cavalo foi colocada uma lâmpada grande. Assim aquela hoste foi iluminada pelos guerreiros Kuru. Colocadas em seus lugares dentro de um tempo curto, aquelas lâmpadas iluminaram rapidamente o teu exército. De fato, todas as tropas, assim feitas radiantes pelos soldados da infantaria com lâmpadas alimentadas com óleo em suas mãos, pareciam belas como nuvens no céu noturno, iluminadas por lampejos de relâmpago. Quando a hoste Kuru tinha sido iluminada dessa maneira, Drona, dotado da refulgência do fogo, chamuscando tudo em volta, parecia brilhante, ó rei, em sua armadura dourada, como o sol do meio-dia de raios ardentes. A luz daquelas lâmpadas começou a ser refletida dos ornamentos dourados, dos arcos e couraças brilhantes, e das armas bem temperadas dos combatentes. E massas enroladas com cordões, e parigas luminosos, e carros e flechas e dardos, enquanto eles corriam para diante, repetidamente criavam, ó Ajamida, por seu reflexo miríades de lâmpadas. E guarda-sóis e rabos de iaque e cimitarras e tições ardentes, ó rei, e colares de ouro, conforme eles eram girados ou movidos, refletindo aquela luz, pareciam extremamente belos. Iluminada pela luz daquelas lâmpadas e radiante pelo reflexo de armas e ornamentos, aquela hoste, ó rei, brilhava com esplendor. Armas belas e bem temperadas, vermelhas com sangue, e giradas por heróis, criavam uma refulgência brilhante lá, como lampejos de relâmpago no céu no fim do verão. Os rostos de guerreiros, impetuosamente perseguindo inimigos para derrubá-los e eles mesmos tremendo no ardor da investida, pareciam belos como massas de nuvens impelidas adiante pelo vento. Como o esplendor do sol se torna violento na ocasião do incêndio de uma floresta cheia de árvores, assim mesmo naquela noite terrível tornou-se o esplendor daquela hoste feroz e iluminada.
Contemplando aquela nossa hoste iluminada, os partas também, com grande rapidez, incitando os soldados da infantaria por todo o seu exército, agiram como nós. Em cada elefante eles colocaram 7 lâmpadas. Em cada carro, 10. E nas costas de cada cavalo eles colocaram 2 lâmpadas. E nos flancos e na traseira de seus carros e em seus estandartes também, eles colocaram muitas lâmpadas. E nos flancos de sua hoste, e na retaguarda e na vanguarda, e em volta e dentro, muitas outras lâmpadas foram acesas. Os curos tendo feito o mesmo, ambos os exércitos foram assim iluminados. Por toda a hoste, os soldados da infantaria ficaram misturados com elefantes e carros e cavalaria. E o exército do filho de Pandu também foi iluminado por outros além dos soldados da infantaria, permanecendo com tochas ardentes em suas mãos. Com aquelas lâmpadas aquela hoste ficou muito refulgente, como um fogo ardente tornado duplamente brilhante pelos raios deslumbrantes do Criador do dia. O esplendor de ambos os exércitos, se espalhando pela terra, o céu, e todos os pontos do horizonte, parecia aumentar. Com aquela luz, teu exército como também o deles ficou claramente visível. Despertados por aquela luz que alcançava os céus, os deuses, os Gandharvas, os Yakshas, os Rishis e outros coroados com êxito ascético, e as Apsaras, todos foram lá. Apinhado então com deuses e Gandharvas, e Yakshas, e Rishis coroados com sucesso ascético, e Apsaras, e os espíritos de guerreiros mortos prestes a entrarem nas regiões celestes, o campo de batalha parecia um segundo céu. Cheio de carros e corcéis e elefantes, brilhantemente iluminado com lâmpadas, com combatentes furiosos e cavalos mortos ou vagando de modo selvagem, aquele vasto exército de guerreiros em formação de combate e cavalos e elefantes parecia com as formações de combate dos celestiais e dos asuras nos tempos passados. O ímpeto de dardos formava os ventos violentos, grandes carros, as nuvens, o relincho e grunhido de corcéis e elefantes, os ribondos, flechas, as chuvas, e o sangue de guerreiros e animais, a enchente, daquele combate noturno semelhante à tempestade entre aqueles homens semelhantes a deuses. No meio daquela batalha, aquele principal dos Brahmanas, Asvatamã de grande alma, chamuscando os Pandavas, ó os soberanos de homens, parecia o sol do meio-dia no fim da estação das chuvas, chamuscando tudo com seus raios ferozes. Capítulo 163. Formação de Drona pronta para a batalha. Sanjaya disse: quando o campo de batalha que tinha estado antes envolvido em escuridão e poeira tinha ficado assim iluminado, guerreiros heróicos enfrentaram uns aos outros, desejosos de tirar as vidas uns dos outros. Combatendo uns aos outros em batalha, ó rei, aqueles combatentes, armados com lanças e espadas e outras armas, se encaravam sob a influência da raiva. Com milhares de lâmpadas brilhando por toda parte e com as lâmpadas mais brilhantes dos deuses e dos Gandharvas, colocadas sobre suportes dourados, enfeitados com joias, e alimentadas com óleo fragrante, o campo de batalha, ó Bharata, parecia brilhante como o céu coberto com estrelas. Com centenas sobre centenas de tições ardentes, a terra parecia extremamente bela. De fato, a Terra parecia estar em uma conflagração, como aquela que acontece na destruição universal. Todos os pontos do horizonte resplandeciam com aquelas lâmpadas por toda parte e pareciam com árvores cobertas por pirilampos em uma noite na estação das chuvas. Combatentes heróicos, então, ó rei, se envolveram em combate com rivais heróicos. Elefantes se envolveram em combate com elefantes, e cavaleiros com cavaleiros, e guerreiros em carros com guerreiros em carros, cheios de alegria, naquela noite aterradora por ordem de teu filho. O choque dos dois exércitos, ambos consistindo em 4 tipos de tropas, tornou-se terrível. Então Arjuna, ó monarca, começou, com grande velocidade, a destruir as tropas Kaurava, enfraquecendo todos os reis. Dhritarashtra disse: quando o invencível Arjuna, excitado com cólera e incapaz de tolerar os feitos dos Kurus, penetrou no exército do meu filho, qual veio a ser o estado de suas mentes?
De fato, quando aquele opressor de inimigos entrou no seu meio, o que os soldados pensaram? Que medidas também Duryodhana achou boas para serem adotadas então? Quem foram aqueles castigadores de inimigos que procederam naquela batalha contra aquele herói? De fato, quando Arjuna, de corcéis brancos, entrou no nosso exército, quem foram aqueles que protegeram Drona? Quem protegeu a roda direita e quem protegeu a roda esquerda do carro de Drona? Quem foram aqueles heróis que protegeram a retaguarda daquele herói lutando? De fato, quando o filho de Bharadvaja prosseguiu, matando o inimigo ao longo de sua rota, quem foram aqueles que procederam em sua dianteira? Aquele arqueiro poderoso e invencível que penetrou no meio dos Panchalas, aquele tigre entre homens dotado de grande coragem, que prosseguiu, como se dançando, pelo caminho de seu carro, e consumiu grandes multidões de carros Panchala por meio de suas flechas, como uma conflagração intensa. Pai, como aquele Drona encontrou sua morte. Tu sempre falas de meus inimigos como calmos e invictos e alegres e cheios de força em batalha. Tu, no entanto, não falas dos meus em tais palavras. Por outro lado, tu os descreves como mortos, pálidos e derrotados, e tu falas dos meus guerreiros em carros como sempre privados de seus carros em todas as batalhas que eles lutaram. Sanjaya continuou, compreendendo os desejos de Drona que estava empenhado na batalha. Duryodhana, naquela noite, ó rei, dirigindo-se a seus irmãos obedientes, isto é, Vikarna e Chitrasena e Suparsva e Durdarsha e Dirgavaú, e todos aqueles que o seguiam, disse essas palavras: ó heróis de grande bravura, lutando com resolução, todos vocês protejam Drona a partir da retaguarda. O filho de Virdika protegerá a sua direita e Sala a sua esquerda. Dizendo isso, teu filho então incitou adiante colocando eles na vanguarda, o restante dos bravos e poderosos guerreiros em carros Trikarta, dizendo, o preceptor é piedoso. Os Pandavas estão lutando com grande resolução. Enquanto empenhado em massacrar o inimigo em batalha, o protejam bem, se reunindo. Drona é poderoso em batalha. É dotado de grande agilidade de mão e grande coragem. Ele pode vencer os próprios deuses em batalha. O que dizer então dos Pandavas e dos Somarkas? Todos vocês, no entanto, unidos e lutando com grande determinação nessa batalha terrível, protejam o invencível Drona daquele poderoso guerreiro em carro, Drishtadyumna. Exceto Drishtadyumna, eu não vejo homem entre todos os guerreiros dos Pandavas que possa vencer Drona em batalha. Eu, portanto, penso que nós devemos, com toda a nossa alma, proteger o filho de Bharadvaja. Protegido por nós, ele indubitavelmente matará os Somakas e os Sanjayas, um após outro. Após a morte de todos os Sanjayas na dianteira do exército Pandava, o filho de Drona sem dúvida matará Drishtadyumna em batalha. Similarmente, o poderoso guerreiro em carro Karna derrotará Arjuna em batalha. Em relação a Bhimazena e outros vestidos em armadura, eu subjugarei eles todos em combate. O restante dos Pandavas privados de energia será facilmente derrotado pelos guerreiros. É evidente que meu êxito então durará para sempre. Por essas razões, protejam o poderoso guerreiro em carro Drona em batalha. Tendo dito essas palavras, ó chefe dos Bharatas, teu filho Duryodhana incitou suas tropas naquela noite de escuridão terrível. Então começou uma batalha, ó chefe dos Bharatas, entre as duas hostes. Ó monarca, ambas estimuladas pelo desejo de vitória. Arjuna começou a afligir os Kauravas, e os Kauravas começaram a afligir Arjuna, com diversos tipos de armas. O filho de Drona cobriu o soberano dos Panchalas, e o próprio Drona cobriu os Sanjaya, com chuvas de flechas retas naquela batalha. E quando as tropas Pandava e Panchala de um lado e as tropas Kaurava no outro, ó Bharata, estavam empenhadas em massacrar umas às outras, ergueu-se lá um tumulto furioso no campo. A batalha que ocorreu naquela noite foi tão terrível e feroz que sua igual nunca tinha sido anteriormente testemunhada por nós ou aqueles que viveram antes de nós. Capítulo 164. Kritavarma vence Yudhishthira. Sanjaya disse:
Durante a continuação daquele terrível combate noturno, ó rei, o qual foi repleto de uma carnificina indiscriminada, o filho de Dharma, Yudhishthira, se dirigiu aos Pandavas, Panchalas, e aos Somakas. De fato, ó rei, para a destruição de homens, carros, e elefantes, o rei Yudhishthira ordenou suas próprias tropas, dizendo, procedam contra Drona somente, para matá-lo. Por ordem do rei, ó monarca, os Panchalas e os Somakas avançaram só contra Drona, proferindo gritos terríveis. Nós mesmos, excitados com raiva, e rugindo ruidosamente em retorno, avançamos contra eles, com toda a nossa bravura, coragem, e poder, em batalha. Kritavarma, o filho de Riddhika, avançou contra Yudhishthira, quando o último estava avançando contra Drona, como um elefante enfurecido contra um rival enfurecido. Contra um neto de Cine que avançava espalhando chuvas de flechas por toda parte, avançou, ó rei, o guerreiro Kuruburi, aquele opressor de inimigos em batalha. Karna, o filho de Vikartana, ó rei, resistiu àquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho de Pandu, Sahadeva, quando o último avançou para alcançar Drona. O rei Duryodhana, naquela batalha, avançou ele mesmo contra aquele principal dos guerreiros em carros, Vimazena, avançando em seu carro como o destruidor. Sakuni, o filho de Suvala, ó rei, procedendo rapidamente, resistiu àquele principal dos guerreiros, Nakula, que era familiarizado com todos os tipos de combate. Kripa, o filho de Saradivati, ó rei, resistiu a Sikandi naquela batalha, aquele principal dos guerreiros em carros, quando o último avançou em seu carro. Dussasana, ó rei, lutando vigorosamente, resistiu ao Prativindya quando o último avançou com resolução em seu carro puxado por corcéis parecendo com pavões. Asvatama, ó monarca, resistiu ao filho de Vimazena, o Rakshasa Gatotkacha conhecedor de centenas de tipos de ilusão, quando o último avançou. Vrishasena naquela batalha resistiu ao poderoso Drupada com suas tropas e seguidores quando o último avançou para atacar Drona. O soberano dos Madras, ó rei, excitado com cólera resistiu a Virata, ó Bharata, quando o último avançou rapidamente para matar Drona. Chitrasena, naquela batalha, resistiu, com grande força e disparando muitas flechas, ao filho de Nakula, Satânica, quando o último avançou para matar Drona. O príncipe dos Rakshasas, Alambusha, ó rei, resistiu a Arjuna, aquele principal dos guerreiros em carros, quando o último avançou. Drishtadyumna, o príncipe dos Panchalas, resistiu alegremente ao grande arqueiro Drona quando o último estava empenhado em massacrar o inimigo. Em relação aos poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, que avançaram contra Drona, outros guerreiros em carros do teu exército, ó rei, resistiram a eles com grande força. Condutores de elefantes, rapidamente enfrentando condutores de elefantes naquela batalha terrível, começaram a lutar uns com os outros e oprimir uns aos outros aos milhares. Nas altas horas da noite, ó monarca, quando os corcéis avançavam uns contra os outros com impetuosidade, eles pareciam com colinas aladas. Cavaleiros, ó monarca, combateram cavaleiros, armados com lanças e dardos e espadas, e proferindo gritos altos. Grande número de homens massacraram uns aos outros em pilhas, com massas e clavas curtas e diversas outras armas. Kritavarma, o filho de Riddhika, cheio de ira, resistiu ao filho de Dharma, Yudhishthira, como continentes resistindo a um mar cheio. Yudhishthira, no entanto, perfurando o filho de Riddhika com 5 flechas, perfurou-o novamente com 20, e dirigiu-se a ele, dizendo, espere, espere. Então Kritavarma, ó majestade, cheio de raiva, cortou como uma flecha de cabeça larga o arco do rei Yudhishthira o justo e perfurou o último com 7 flechas. Pegando outro arco, aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Dharma, perfurou o filho de Riddhika nos braços e peito com 10 flechas. Então aquele guerreiro da linhagem de Madhu, assim perfurado, ó majestade, pelo filho de Dharma naquela batalha, tremeu com raiva e afligiu Yudhishthira com 7 flechas.
Então o filho de Prita, cortando o arco de seu inimigo, como também a proteção de couro que envolvia suas mãos, disparou nele 5 flechas penetrantes afiadas, em pedra. Aquelas flechas ardentes, atravessando a armadura cara do último, ornada com ouro, entraram na terra como cobras em um formigueiro. No piscar de olhos, Kritavarma, pegando outro arco, perfurou o filho de Pandu com 60 flechas e mais uma vez com 10. De alma incomensurável, o filho de Pandu, então colocando seu arco grande em seu carro, disparou em Kritavarma um dardo parecendo uma cobra. Aquele dardo enfeitado com ouro, disparado pelo filho de Pandu, atravessando o braço direito de Kritavarma, entrou na terra. Enquanto isso, o filho de Prita, pegando seu arco formidável, encobriu o filho de Rídica com chuvas de flechas retas. Então o bravo Kritavarma, aquele grande guerreiro em carro entre os Vrishnis, em menos do que um piscar de olhos, fez Yudhishthira ficar sem cavalos e sem motorista e sem carro. Nisso, o filho mais velho de Pandu pegou uma espada e um escudo. Então ele, da linhagem de Madhu, cortou ambas aquelas armas naquela batalha. Yudhishthira então, pegando uma lança brilhante, equipada com uma vara enfeitada com ouro, jogou-a rapidamente, naquela batalha, no filho ilustre de Rídica. O filho de Rídica, no entanto, sorrindo, e mostrando grande agilidade de mão, cortou em 2 fragmentos aquela lança arremessada dos braços de Yudhishthira, quando ela corria impetuosamente em direção a ele. Ele então cobriu o filho de Dharma com centenas de flechas naquele combate. Cheio de ira, ele então cortou a cota de malha do último com chuvas de flechas. A armadura de Yudhishthira, ornada com ouro, cortada pelo filho de Rídica com suas flechas, caiu de seu corpo, ó rei, como um grupo de estrelas caindo do céu. Sua armadura cortada, ele mesmo privado de carro e afligido pelas flechas de Kritavarma, o filho de Dharma, Yudhishthira, retirou-se rapidamente da batalha. O poderoso guerreiro em carro Kritavarma, então, tendo derrotado Yudhishthira, o filho de Dharma, começou novamente a proteger a roda do carro de Drona. Capítulo 165. Satyaki mata Buri. Ghatotkasha luta com Asvatama. Bhima derrota Duryodhana. Sanjaya disse: Buri, ó rei, naquela batalha, resistiu aquele principal dos guerreiros em carros, o neto de Sine, que avançou como um elefante em direção a um lago cheio de água. Satyaki, excitado com cólera, perfurou seu inimigo no peito com 5 flechas afiadas. Nisso, o sangue do último começou a fluir. O guerreiro Kuru naquele combate similarmente perfurou com grande rapidez o neto de Sine, aquele herói difícil de ser derrotado em batalha, com 10 flechas no peito. Aqueles guerreiros, esticando seus arcos à sua mais completa extensão, e com olhos vermelhos de raiva, começaram, ó rei, a mutilar um ao outro naquele combate. As chuvas de flechas daqueles 2 guerreiros, ambos excitados com raiva e parecendo a própria morte ou o sol espalhando seus raios, eram muito terríveis. Cobrindo um ao outro com flechas, um ficou diante do outro naquela batalha. Por um tempo curto aquela continuou igualmente. Então, ó rei, o neto de Sine, cheio de ira e sorrindo, cortou o arco do ilustre guerreiro Kuru naquela batalha. Tendo cortado seu arco, Satyaki perfurou rapidamente no peito com 9 flechas afiadas, e se dirigindo a ele, disse: Espere! Espere! Aquele opressor de inimigos perfurado profundamente por seu inimigo poderoso, pegou rapidamente outro arco e perfurou o guerreiro Satyavata em retorno. Tendo perfurado o herói Satyavata com 3 flechas, ó monarca, Buri, então, sorrindo, cortou o arco de seu inimigo com uma flecha afiada e de cabeça larga. Seu arco estando cortado, Satyaki, ó rei, enlouquecido com raiva, arremessou um dardo impetuoso no peito largo de Buri. Perfurado por aquele dardo, Buri caiu de seu carro excelente, coberto com sangue, como o sol caindo do firmamento. Vendo ele morto dessa maneira, o poderoso guerreiro em carro Asvatama, ó Bharata, avançou impetuosamente contra o neto de Sine.
tendo-se dirigido a Satyaki, ó rei, dizendo: espere, espere, ele o encobriu com chuvas de flechas, como as nuvens despejando torrentes de chuva sobre o topo de Meru. Vendo ele avançando em direção ao carro do neto de Sine, o poderoso guerreiro em carro Gatotkacha, ó rei, proferido um rugido alto, dirigiu-se a ele dizendo: espere, espere, ó filho de Drona. Tu não escaparás de mim com vida. Eu logo te matarei como o de 6 rostos Kartikeya matando Asura Maisha. Eu irei hoje, no campo, purgar teu coração de todo desejo de batalha. Tendo dito essas palavras, aquele matador de heróis hostis, o Rakshasa Gatotkacha, com olhos vermelhos como cobre de raiva, avançou furiosamente contra o filho de Drona, como um leão avançando contra um príncipe dos elefantes. E Gatotkacha disparou em seu inimigo flechas da medida do aksha de um carro, e cobriu aquele touro entre os guerreiros em carros com isso, como nuvens derramando torrentes de chuva. Com suas próprias flechas parecendo cobras de veneno virulento, o filho de Drona, no entanto, naquela batalha, dissipou rapidamente aquela chuva de flechas antes que ela pudesse alcançá-lo. Ele então perfurou aquele castigador de inimigos, isto é, Gatotkacha, aquele príncipe dos Rakshasas, com centenas de flechas afiadas, e de curso rápido, todas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. Assim perfurado com aquelas flechas por Asvatama, aquele Rakshasa, no campo de batalha, parecia belo, ó monarca, como um porco-espinho com espinhos eretos em seu corpo. Então o filho valente de Bhimazena, cheio de raiva, mutilou o filho de Drona com muitas flechas ardentes, zunindo pelo ar com o rugido do trovão. E ele despejou sobre Asvatama uma perfeita chuva de flechas de diversos tipos. Algumas equipadas com cabeças como navalhas, algumas moldadas como a meia-lua, algumas, somente pontudas, algumas, de face de rã, algumas com cabeças parecendo a orelha do javali, algumas, farpadas, e algumas de outros tipos. Como o vento dispersando massas imensas de nuvens, o filho de Drona, ó rei, sem seus sentidos estarem agitados, destruiu com suas próprias flechas terríveis, inspiradas por mantras com a força de armas celestes, aquela chuva de armas insuportável e inigualável, cujo som parecia o ribombo do trovão, e que caía incessantemente sobre ele. Parecia então que outro combate estava tendo lugar no céu entre armas como os combatentes, o qual era terrível, e que, ó rei, encheu os guerreiros de terror. Com as faíscas por toda parte, geradas pelo choque das armas disparadas por aqueles 2 guerreiros, o céu parecia belo como iluminado por miríades de pirilampos à noite. O filho de Drona então, enchendo todos os pontos do horizonte com suas flechas, cobriu o próprio Rakshasa, para fazer o que era agradável para teus filhos. Então começou mais uma vez uma batalha entre o filho de Drona e o Rakshasa naquela noite de densa escuridão, a qual parecia o combate entre Sakra e Pralada. Então Gatotkacha, cheio de raiva, atingiu o filho de Drona, naquela batalha, no peito com 10 flechas, cada uma parecendo fogo e urga. Profundamente perfurado pelo Rakshasa, o poderoso filho de Drona começou a tremer naquela batalha como uma árvore alta sacudida pelo vento. Se sustentando por segurar o mastro de bandeira, ele desmaiou. Então todas as tuas tropas, ó rei, proferiram gritos de oi-ai. De fato, ó monarca, todos os teus guerreiros então consideraram o filho de Drona como morto. Vendo Asvatama naquela situação, os Panchalas e os Sanjayas naquela batalha proferiram rugidos leoninos. Então aquele subjugador de inimigos, isto é, o poderoso guerreiro em carro Asvatama, recuperando seus sentidos, pegando violentamente o arco com sua mão esquerda, esticando a corda do arco até sua orelha, disparou rapidamente uma flecha terrível parecendo a vara do próprio Yama, migrando em Gatotkacha. Aquela flecha excelente, ardente e provida de asas douradas, atravessando o peito do Rakshasa, entrou na terra, ó rei. Profundamente perfurado, ó monarca, pelo filho de Drona que era orgulhoso de sua destreza em batalha, aquele príncipe dos Rakshasas, dotado de grande força, sentou-se no terraço de seu carro.
Vendo o filho de Idinva privado de seus sentidos, seu quadrigário, inspirado com medo, removeu-o depressa do campo, levando para longe da presença do filho de Drona. Tendo perfurado dessa maneira aquele príncipe dos Rakshasas, isto é, Ghatotkasha, naquele combate, o filho de Drona, aquele poderoso guerreiro em carro, proferiu um rugido alto. Reverenciado por teus filhos como também por todos os teus guerreiros, ó Bharata, o corpo de Asvatthama brilhava como o sol do meio-dia. Com relação a Bhimazena, que estava lutando na frente do carro de Drona, o próprio rei Duryodhana perfurou com muitas flechas afiadas. Bhimazena, no entanto, ó Bharata, perfurou em retorno com 9 flechas. Duryodhana, então, perfurou Bhimazena com 20 flechas. Cobertos pelas flechas um do outro no campo de batalha, aqueles dois guerreiros pareciam com o sol e a lua cobertos com nuvens no firmamento. Então o rei Duryodhana, ó chefe dos Bharatas, perfurou Bhima com 5 flechas aladas e disse: espere! Espere! Bhima então, cortando seu arco como também seu estandarte com flechas afiadas, perfurou o próprio rei Kuru, com 90 flechas retas. Então Duryodhana, cheio de raiva, pegando um arco mais formidável, ó chefe dos Bharatas, afligiu Bhimazena, na vanguarda da batalha, com muitas flechas afiadas, na própria vista de todos os arqueiros. Desviando aquelas flechas disparadas do arco de Duryodhana, Bhima perfurou o rei Kuru com 25 flechas curtas. Duryodhana então, ó majestade, cheio de cólera, cortou o arco de Bhimazena com uma flecha de face de navalha e perfurou o próprio Bhima com 10 flechas em retorno. Então o poderoso Bhimazena, pegando outro arco, rapidamente perfurou o rei com 7 flechas afiadas. Mostrando grande agilidade de mão, Duryodhana cortou até aquele arco de Bhima. O segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto arco que Bhima pegou foram cortados da mesma maneira. De fato, ó rei, teu filho, orgulhoso de sua destreza e desejoso de vitória, cortava os arcos de Bhima logo que o último pegava um. Vendo seus arcos repetidamente cortados, Bhima então arremessou, naquela batalha, um dardo feito totalmente de ferro e rígido como o trovão. Aquele dardo brilhante como uma chama de fogo parecia a irmã da morte. O rei Kuru, no entanto, na própria vista de todos os guerreiros e diante dos olhos do próprio Bhima, cortou em 3 fragmentos aquele dardo, o qual corria em direção a ele pelo céu com o esplendor do fogo e dividindo-o, como se fosse por uma linha reta, tal como é visível na cabeça de uma mulher partindo seu cabelo. Então Bhima, ó rei, girando sua massa pesada e brilhante, arremessou-a com grande força no carro de Duryodhana. Aquela massa pesada despedaçou rapidamente os corcéis, o motorista, e o carro também, do teu filho naquele combate. Teu filho, então, ó monarca, com medo de Bhima e recuando dentro do limite mais estreito, subiu em outro carro, isto é, aquele do ilustre Nandaka. Então Bhima, considerando Suryodhana como tendo sido morto em meio à escuridão daquela noite, proferiu um rugido leonino alto desafiando os Kauravas. Teus guerreiros consideraram o rei como morto. Todos eles proferiram gritos altos de oi ai. Ouvindo os lamentos dos guerreiros apavorados e os rugidos de Bhima de grande alma, ó o rei Yudhishthira também considerou Suryodhana como morto. E o filho mais velho de Pandu, nisso, avançou rapidamente para o local onde Vrikudara, o filho de Prita, estava. E os Panchalas, os Sanjayas, os Matsyas, os Kaikeyas, e os Shedis, avançaram depressa, com toda a sua força contra Drona pelo desejo de matá-lo. Lá também ocorreu uma batalha terrível entre Drona e o inimigo. E os combatentes de ambos os lados foram envolvidos em densa escuridão e golpearam e mataram uns aos outros. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,